Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, vamos beber desta água que nos faz bem. Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração, mais uma vez. Amém? A Bíblia, então, nos mostra em Gênesis capítulo 6, diz assim, 6:1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E o 5 diz aqui: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. E vem dizendo ainda, o 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O capítulo 7, verso 1 diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O capítulo 8, 1 diz: e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todas as redes que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, e cerraram-se também as fontes dos abismos e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat.
E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Eterno Deus, nós pedimos a Tua graça, pedimos, ó Deus, Teu grande amor, que através do Teu Espírito Santo possamos compreender, ó Deus, o recado do Senhor. Nos abençoe, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a respeito do dilúvio, nós passamos então a entender, o comportamento de Deus e o comportamento do homem, o comportamento das pessoas. Passamos a ver que Deus, ele executou um juízo e ele anunciou a respeito desse juízo. E a palavra vem dizendo, no capítulo 6, falando sobre a corrupção geral, do gênero humano, a corrupção do homem, mostrando que isso desagradou a Deus, e Deus então tomou uma providência e ele fez isso, mandou o dilúvio. Mas esse dilúvio não foi do dia para a noite. Esse dilúvio, ele foi anunciado. E a palavra nos mostra então, por 120 anos foi anunciado que haveria o dilúvio. As pessoas zombavam de Noé. Noé foi escolhido porque Deus viu que Noé era justo diante dele. Noé, ele então foi justo diante de Deus, diante de mim nessa geração. Noé era um homem que agradava o Senhor, que Deus viu no coração de Noé a sinceridade. E desta forma então, Deus ele escolhe e ele diz para Noé preparar uma arca, preparar um barco, que aqueles que aceitassem o convite poderiam entrar no barco e iriam se salvar. Meus irmãos, nós queremos aqui fazer então essa comparação com a arca naquele tempo, a oportunidade para se salvar, com a oportunidade que é oferecida hoje a respeito da palavra de Deus. Da mesma maneira que Noé oferecia a salvação para as pessoas através daquele barco, através daquela arca, a igreja, ela anuncia também, ela oferece a salvação para as pessoas em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso barco. Jesus Cristo, ele é a nossa salvação. E aquela oportunidade, então, ela estava à disposição de todos. E nós podemos dizer que não era momento de rejeitar a oportunidade. Mas somente a família de Noé, eles sim aceitaram. Eles aceitaram o chamado, aceitaram o convite e entraram na arca. Mas o restante de todos os povos naquela terra, meus irmãos, aquelas pessoas que ali estavam, tiveram a oportunidade e rejeitaram a oportunidade e conheceram a morte. E é assim então, meus irmãos, que nós dizemos, Jesus, ele é a salvação. E essa oportunidade não pode ser perdida. Não pode ser perdida. A você que talvez não aceitou Jesus, abra o seu coração, aceite Jesus, aceite. A oportunidade está sendo levada. A você que já aceitou, fique firme na presença do Senhor. Meus irmãos, Noé, então, ele foi chamado e Deus, ele dá uma incumbência a Noé para que Noé, então, ele construa a arca, para que Noé faça da maneira que era para ser feito. Deu as medidas, deu o nome do material, mostrou os materiais que deveriam ser usados, mostrou tudo, olha, a medida, o comprimento, a altura. Deus revelou para ele. Noé não estava sozinho. Meus irmãos, e desta forma também, Deus não vai te deixar sozinho. Seja qual for o obstáculo, seja qual for o trabalho que Deus confiou em suas mãos, pode ter certeza, o obstáculo na vida vai surgir. Noé enfrentou muitos obstáculos. Ele falava a respeito do dilúvio, as pessoas zombavam deles.
Às vezes nós falamos a respeito de Jesus e as pessoas zombam. As pessoas acham que isso é brincadeira, acham que é uma ilusão. Mas uma coisa é certa, é real. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não é uma historinha, é algo, é um fato que vai acontecer. Toda a palavra do Senhor, ela aponta para este momento histórico da igreja, o arrebatamento da igreja. Noé, ele se manteve perseverante. Foram 120 anos ali, preparando, anunciando. Meus irmãos, e desta forma, nós podemos dizer, às vezes, nós também passamos por momentos longos e difíceis, mas como Noé, nós não vamos desistir. A você, meu irmão, sabe de uma coisa, não desista do Senhor Jesus, não desista da palavra de Deus, não desista da fé que foi colocada no seu coração, não desista da experiência maravilhosa que está à sua disposição, não desista da salvação, permaneça firme. Noé permaneceu firme e um dia o dilúvio veio. Permaneça firme também, que um dia Jesus vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, nem os anjos não sabem, mas uma coisa é certa, o Pai sabe disso. O Pai sabe, Deus Todo-Poderoso sabe. E quando chegar esse dia, temos que estar preparados para esse dia. Não vamos ser pegos de surpresa e dizermos, eu não sabia. Não, agora eu sei, me preparei e mantive firme. E Jesus, então, nos tomará nos seus braços. Meus irmãos, esta palavra nos mostra claramente que há uma recompensa para aqueles que se mantêm na presença de Deus. Noé, então, a palavra vem dizendo, que ficaram muito tempo sobre as águas e Noé ficou ali, esperou e ao passar ali aquele período, Noé ele abre a arca e ele contempla a terra seca, os cumes, os montes. Ele então contempla a bênção de Deus que o Senhor falou com ele. Noé foi salvo. A família de Noé foi salva. Noé creu na palavra do Senhor e Deus abençoou Noé. Noé, ele não foi tido como aquelas pessoas que rejeitaram, que zombaram, mas Noé, ele foi então abençoado por Deus. E é desta maneira então, meu irmão, que eu quero mostrar a você. Permaneça firme na presença de Deus, permaneça crendo na palavra do Senhor, porque haverá uma recompensa para a sua vida. E a Bíblia diz que 100 vezes nesta terra e por fim a vida eterna. Deus irá te abençoar ainda nesta terra, com paz, alegria, bênção, prosperidade, da maneira que Ele achar melhor e com muitas outras coisas que irá nos fortalecer e fortalecer a obra de Deus. Mas o prêmio maior é o prêmio da salvação. Esta bênção é a maior. A salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Morarmos para todos sempre com o Senhor na sua eternidade. Contemplarmos o Senhor face a face. Ver o Senhor face a face. Contemplar os anjos de Deus, os anjos do Senhor. E morarmos com o Senhor para toda a eternidade. Esta é a bênção. Esta é a promessa. Noé, então, ele constrói a arca, ele enfrenta as tempestades que houveram, Imagina a água caindo para todo que lado, o vento para todo que lado. Não foi uma simples chuva, os abismos se abriram, as fontes se abriram. Meus irmãos, quantas coisas difíceis, quantas tempestades. Às vezes você também está enfrentando uma tempestade assim. Às vezes você aceitou Jesus e a tempestade não acaba. Alguns chegam até a pensar, não, eu aceitei Jesus e estou cada dia mais enfrentando luta. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus não permite que a luta seja maior daquela que você possa suportar.
Então, sabe de uma coisa, se você está suportando é porque o Senhor sabe o seu limite. E Ele não vai dar mais do que isso, não vai permitir mais do que isso. Noé enfrentou a tempestade, enfrentou as águas, enfrentou o dilúvio e tudo. E Deus sabia até onde Noé poderia suportar. E Deus estava ali com Noé. Deus também vai estar contigo, meu irmão. Deus estará com você em todos os instantes. Basta que o seu coração esteja aberto. Basta que a sua vida esteja cada dia entregue na presença de Deus, crendo na promessa. Não esqueça dessa promessa, Jesus voltará. A vida vai passar, os tempos vão passar, os anos vão passar, mas lembre de uma coisa, Jesus é a nossa salvação. Ele é a bênção, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo para nós. E quando então aquela tempestade passa, eles desfrutam, e ali os textos vêm mostrando que Deus ele fez um concerto com Noé. E então ele falou, olha, não haverá mais dilúvio sobre a terra. E quando ele faz, ele olha, e para que se lembre isso, desse concerto que está sendo feito, todas as vezes que as nuvens vierem, encontro com o sol, né, haverá um arco-íris, né, haverá um arco, chama o arco do concerto, né, as pessoas dão esse nome de arco-íris, mas a Bíblia mostra o arco do concerto, né? Esse é o arco do concerto. Então toda vez que a gente vê o arco lá no céu, a gente lembre, o Senhor mostrou que não haverá mais dilúvio. Meus irmãos, mas haverá sim a volta do Senhor Jesus, a igreja, o arrebatamento da igreja, isto sim vai acontecer. E nós queremos subir com o Senhor. Queremos tomar posse. Noé, ele enfrentou, ele aceitou o chamado, ele creu na promessa, creu na instrução do Senhor, creu em todas as palavras, ele realizou a obra, construiu a arca e ele então teve todo o sustento para enfrentar o momento difícil. Meu irmão, com Jesus na sua vida, você vai enfrentar os momentos difíceis da vida e vai vencer, porque maior é aquele que está conosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que esta palavra possa nos fortalecer nesta caminhada, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa também. Vamos orar? Eterno Deus, nós te glorificamos pela tua palavra, te bendizemos pelo teu grande amor. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão, o culto que prestamos ao Senhor, ó Deus, a nossa vida, a nossa gratidão. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe todos os seus negócios, a sua caminhada, que todos sejamos abençoados pelo Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que